está do outro lado da rua, quando você fica indiferente, quando você é egoísta, que não se preocupa com a dor alheia sai do outro lado da rua, passa para o lado da tua rua, entra na tua casa. As enfermidades, a mesma coisa. Nós atraímos as nossas enfermidades. Nada que chega até nós é por acaso, não chega nada por acaso. Quem está sem a visão, sem a fala, sem a audição, quem está paraplégico, quem está plégico, quem é autista, quem é ebrefêmico, quem é idiota, quem é louco. Existe um motivo real por trás dessas deficiências físicas e morais, né? Que vem muitas vezes de outras vidas, e muitas vezes vem dessa vida mesmo. Não é tudo, não são todos as nossas dificuldades que são de outra vida, não tem muita coisa dessa vida. Tem um grupo falando mal dos outros na porta da casa. Aí o grupo se dissolve, um fala assim, estou com a dor de cabeça, mas eu não comi nada. Não comeu, mas falou. Não comi, já vem. O outro vai pela rua, olha aqui, olha ali, olha uma mulher bonita, ele tropeça. Poxa, mas eu não vi essa pedra. Como é que ele vê a pedra se ele estava vendo ali? Coisa que não devia ver. É duro. Então sofremos as consequências muitas vezes nós não damos conta, com certeza. Fica por conta de acaso, eu não olhei e tal, mas na realidade nós atraímos. Precisamos evitar essas atrações através de um comportamento ético, através de um comportamento social, em que não ofendemos a moral dos outros. Mais à frente, Jesus adverte a respeito de não batermos de frente com as pessoas. Se pedires a você para andar 1 quilômetro de Jesus, ande 2. Caminhar 1 quilômetro, caminhe 2. Se pedir a tua camisa, dê também a tua capa. O que ele quis dizer? Não crie caso de bagatelas, por causa de pessoas que brigam sem motivo nenhum. Principalmente no trânsito. Às vezes é um arranhão de nada, um já sai com a arma na mão, sai gritando, xingando o outro. Eu tive um exemplo desse, mas ao contrário, um exemplo muito bonito. Um companheiro que é espírita, que muitas vezes vai lá na rádio me apanhar, porque ele gosta muito de mim, né? Fica com pena, porque eu vou pegar um homem, então ele vai lá e me pega. Eu estava com ele um dia que ele me convidou para ir numa casa que ele tem de praia aqui em Muriqui. Foi eu, a minha esposa e a esposa dele. E passando por uma daquelas ruas apertadas ali de Muriqui, um companheiro veio, saiu de uma particular e entrou na nossa, que era preferencial. Mas foi só um arranhãozinho de nada. O homem já saltou de lá, o outro que eu não vi? Ele estava errado, e mesmo errado saiu furioso. E o companheiro do meu lado, calma rapaz, eu tenho seguro, eu pago o meu e o seu, não tem problema nenhum não. Foi só um arranhãozinho. Ah? Eu vou te dar, telefonar para você, dou o nome da oficina, tudo direitinho, e eu vou pro meu seguro, paga tudo. Aí o cara deu um sorriso, acalmou, mas que beleza. Já pensou se ele recebe o outro também? Não, porque agora foi você, eu estou na preferencial, você... Nem sempre você está certo de dar o direito para você ficar bravinho e ficar colérico. O ideal é permanecer calmo. Seguindo essa premissa de Jesus, se pedir para caminhar 1 quilômetro, caminhe 2. Se pedir a sua camisa, dê também a sua capa. Um casal foi o Chico Xavier, quando ele estava ainda em... Só história real. Eu sei mais de 500 histórias sobre o Chico. Essa é uma pequenininha, muito bonita. O casal foi à casa do Chico reclamar de um assalto. Foram assaltados. O Chico mandou que sentasse, deu café, deu água. Aí o homem, né, que tomou a palavra, Chico, fomos assaltados. O Chico, aquela vozinha dele, dê graças a Deus. E eles, graças a Deus. Eram pessoas ainda ignorantes, com a má vontade danada, né? Dê graças a Deus para ser assaltado. Graças a Deus. Mas Chico, levaram tudo que a gente tinha. O Chico, dê graças a Deus. Graças a Deus. Já estava perdendo. Parece até que é história do Chaves. Tá vendo? Já irritou, hein? Mas não se irrite, já irritou. Aí, mas Chico, nós somos agredidos. Depois me agrediu. Aí mostrou as agressões. O Chico, dê graças a Deus. Aí eu falei, mas por que graças a Deus de tudo isso? O Chico, porque vocês não são os assaltantes. Pior seria se vocês fossem os assaltantes, né? E se a gente for analisar com rigidez, o Chico estava certo. Muitas vezes é melhor ser a vítima do que ser o algoz. Porque a vítima, o algoz camisa com crime, o criminoso caminha com crime. E a vítima não, a vítima está com consciência plena, tranquila. Né? Então é difícil isso, não me vem dizer que é fácil, porque não é fácil. Mas precisamos ajustar a nossa consciência, o nosso comportamento,
a mansuetude, a passividade, a renúncia, para não estarmos assim brigando por qualquer coisa, batendo de frente com todo mundo toda hora. É muito importante isso. Mais à frente, Jesus acena com as bem-aventuranças, bem-aventurados pacíficos porque eles verão a Deus, coadjuvando com o que eu falei aqui agora. A pessoa pacífica, a pessoa mansa, humilde, sincera e humilde são as pessoas que mais se aproximam de Deus. E Jesus fala das crianças: vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Não porque o Espírito não tem idade, o Espírito é adulto, mas estando no corpo da criança, enquanto a criança está na fase de criança, ela é pura. Então Jesus não se referiu assim à idade do Espírito, se referiu à pureza do período de criança. Então precisamos estarmos com o nosso coração puro para que nós possamos então vencer essas dificuldades. Na época de Jesus, era muito criticado as pessoas que lidavam com dinheiro. Zaqueu era um, né, que era um cobrador de impostos, e ele era muito criticado, avarento, capacho dos romanos, né, traidor da sua raça. E Jesus vai até a casa de Zaqueu, passou perto da casa de Zaqueu, ele estava escondido atrás de umas árvores. Jesus disse: Zaqueu, desça daí, hoje me apraz passar o dia na sua casa. E Jesus é conduzido por Zaqueu à casa dele. Era um avarento, cobrava mais dos judeus para dar aos romanos e ficava com uma parte maior, como está acontecendo agora com a corrupção no Brasil, né? Aumenta o preço da obra e tira uma parte e outra parte para os corruptores e para aqueles que corrompem e para os corruptos. E Jesus então passa a tarde na casa de Zaqueu e em nenhum momento fala da sua inferioridade moral, não fala que ele era tutelado pelos romanos, que eram avarentos. Abençoa Zaqueu e seus filhos e vai embora. E no outro dia Zaqueu vendeu tudo que tinha a mais, pagou todo mundo e passou a seguir Jesus até o último momento da sua vida, provando que nós conseguimos modificar os outros através de exemplo, não é através de falatório, não é através de xingamento, não é se tornando bravio, se tornando colérico. E dentro do lar isso é interessante. Não grite dentro do seu lar, não fale alto, não chame a atenção da sua esposa, do seu esposo. Eu tenho um livro que não saiu, está para sair, talvez saia daqui uns 2 meses. Os Segredos da Mulher no Lar. Vai vender de montão, porque eu dou a fórmula certa para as minhas amigas, hein? Mas recebeu crítica, já podia receber crítica, porque estão achando que eu estou protegendo. Não estou protegendo os homens, eu estou protegendo das mulheres. Vou só contar uma partezinha que eu falo o seguinte: o camarada trabalha, como o nosso amigo trabalha aqui na área, escritório, chega em casa cansado, joga o paletó, hoje não foi nada bom lá no escritório. E aí a mulher, coitada, desavisadamente: o que você fez de mal lá? Você implicou com alguém lá? Nossa senhora, aí a briga é total. Porque ela, sem querer, ela fica do lado oposto. E eu aconselho o seguinte: se acontecer isso, você diz o seguinte: não, lá não deu nada certo, mas aqui está tudo certo. Olha aqui, ó, sua comida está aqui do jeito que você gosta, eu fiz aqui o franguinho com quiabo, sua toalha está lá no banheiro. Apresenta um quadro, entendeu? Um quadro positivo e não um quadro negativo. Se ele é Flamengo e tem um filho, bota a camisinha do Flamengo no garoto antes dele chegar, para a fera. Eu vou aos mínimos detalhes, mas também pego no pé dos homens, né? Se a sua esposa não pode lavar a louça, então está tudo no livro. O livro é uma brincadeira, eu sou um gozador. Se a sua esposa deixou de lavar a louça, não fale nada, pelo amor de Deus. Vai lá, lave a louça, mas não enxuga não, que enxugar é desaforo. Lava e pode Então eu não estou nem do lado nem da mulher, nem do homem, eu estou do lado da paz, meu irmão. Você precisa procurar tranquilidade, né? Então tem cenas que são hilárias, essa que é a verdade. Cenas cômicas no livro. E isso aí, o editor ficou meio assim, mas eu conversei com ele outro, estava no Lago Machado, ele estava lá, e aproveitei que vendeu muitos livros, vendemos uns 200 livros lá no Lago Machado, né? Muita gente. Então aproveitei que ele estava de astral alto, que vendeu muito, e cantei ele quando e o livro sobre a mulher. Disse: eu estou pensando, aquele livro é polêmico. Eu disse: não tem polêmica nenhuma aqui. Vai vender muito, não tem polêmica nenhuma, só segue quem quiser também, ninguém é obrigado a seguir, não é? Mas aquilo ali é a experiência que eu tenho em casa, experiência em casa com os filhos também. Eu nunca digo não.
Às vezes pedem coisa que eu não posso dar. Talvez, vou ver. Quando o negócio está todo calmo e só, isso aí não dá, mas eu vou fazer isso agora. Eu às vezes corto o negócio, né? Como corto a lista da minha esposa, me dá uma lista desse tamanho para minha casa. Aí quando eu vou descer na escada, eu Tata, bota mais isso, bota mais aquilo. Ela vai acrescentando. Aí eu vou, tá. Às vezes eu chego no supermercado e estou falando aí, tá. Eu ainda estou indo no tá. Quer dizer, é muita coisa. Mas eu reconheço que eu corto algumas coisas. Eu não faço tudo não. Então é interessante, viu? Você manter o equilíbrio dentro do seu lar, porque quem é bom dentro de casa é bom na rua. Quem não for bom dentro de casa, dificilmente será bom na rua. Esses companheiros que estão brigando no campo de futebol, no supermercado, que passa de madrugada depois desses bares gritando palavrões, impropérios, são companheiros que são deseducados dentro de casa, com certeza. Não tem educação dentro do lar e utiliza dessa deseducação na rua para perturbar os outros. Né? E aí arranha o carro, quebra o retrovisor. É duro isso. Então precisamos de uma educação primorosa dentro dos nossos lares, e na medida que nós conseguimos fazer isso, nós melhoramos o nosso... Aí vem também as curas de Jesus. É interessante observar que ele tinha uma missão, ele tinha uma finalidade nas suas curas. Quando ele cura, por exemplo, o homem da mão mirrada. Era um paralítico, cuja mão era seca, nasceu com ela seca. E os pais dele sabiam que já havia nascido Jesus e que ele iria curar as pessoas. E avisou para aquele paralítico que ele passaria ali no dia tal daquela pequena vila, e a mãe dele colocou ele lá na frente, na entrada da cidade. Todo deficiente físico e mental é muito ligado à mãe. Ele pediu a ela que ensinasse palavras bonitas para dizer para Jesus. E ele ficou ali aguardando. Em dado momento, ele para as 9 horas da manhã, ele viu um tropel de pessoas e veio uma figura imponente atrás dele, uma multidão. Jesus não olhava nem para a direita nem para a esquerda. Ele caminhava ereto. Mas quando ele chegou em frente ao paralítico, ele fez alto, como se fosse um soldado. Fez alto e esperou que o paralítico dissesse alguma coisa. Aliás, ele tinha treinado, né, pela mãe. Mas vem cá, ficar frente a frente com Jesus, eu ia desmaiar, eu ficava pior. Ele só ficou mudo, eu desmaiava, eu ficava mudo. Não é brincadeira, você ficar frente a frente com Jesus deve ter sido uma experiência incrível. E ele então ficou mudo, não falou nada. E Jesus então tomou a iniciativa. Estenda a sua mão, deu uma ordem. Estenda a sua mão. Ele estendeu a mão, ela estava curada. E aí Jesus disse para ele: vai e não peques mais. Ainda hoje eu não vi nenhum pastor falar sobre isso, mas esse vai e não peques mais é profundo. Jesus diz de uma forma indireta o seguinte: a sua mão ficou assim porque você fez alguma coisa ruim com ela, com certeza. O vai e não peques mais deixa implicitamente que ele pecou para que estivesse com aquela mão assim. E não volte a fazer as mesmas coisas que você fazia antes, para que não lhe aconteça coisa pior. Tivemos um caso há pouco tempo. Quem que acompanhou o caso do Pistorius? Aquele paralímpico sem as duas pernas, que ganhou várias medalhas. Dizem que ele corre mais do que a pessoa com a perna normal. O cara é muito bom com aquelas pernas mecânicas, mas vence as duas pernas. E ele matou covardemente. Não adianta dizer que ele não tinha culpa, eles até deram uma pena pequena, mas eu acompanhei o caso, meu Deus do céu, só tinha ele e ela na mansão. Não foi encontrado vestígio de nenhuma terceira pessoa, e ela não tinha inimigo nenhum. Quem entraria ali para matar aquela moça? A arma era dele. Os vizinhos ouviram a briga que antecedeu o crime, gritaria dele, tudo com ela, e depois ele atira. Eu estou falando isso aqui, eu não estou criticando o cara, mas é um problema dele. Mas se ele vence essas duas pernas dessa, para se recuperar, deram a ele uma oportunidade incrível, inclusive, de se tornar um vitorioso com várias medalhas. Mas ao cometer esse crime, ele se candidatou a vir novamente, não só sem as duas pernas, como também sem os braços. Haverá uma punição rigorosa, maior do que essa agora que ele pegou, com certeza. Porque o vai não peques mais pegou ele em cheio, ele voltou a pecar. Ele voltou a reincidir no mal, pelo amor de Deus. A reincidência no mal é algo terrível. Somos perdoados muitas vezes pelas nossas faltas, mas não podemos continuar aclimatando o mal no nosso coração. Precisamos ir corrigindo aos poucos isso.
para que nós possamos chegar a esse acordo. Mais à frente, Jesus, prevendo a sua morte, ele diz: eis que vos enviarei um Consolador, que é a doutrina espírita. Jesus sabia que o cristianismo iria passar por momentos terríveis, que a igreja oficial, a tradicional católica, iria se apossar daquele acervo maravilhoso do seu evangelho, e que ia criar um dogmatismo de rituais, de paramentos, de roupagem. Eu assisti uma cerimônia de um padre, de um bispo, que ele trocou de roupa 8 vezes, amarela, vermelha, azul, roxa, pelo amor de Deus. O próprio Marcelo agora está trocando de roupa 3, 4 vezes. Não é falar mal, mas pelo amor de Deus, o Sócrates, 500 anos antes de Jesus, já dizia: o homem não são as suas vestes, o homem não é o seu corpo, o homem é o espírito. E os sacerdotes da época do Cristo usavam roupas brancas e faziam prece o dia todo. E Jesus diz o seguinte: são como túmulos caiados, brancos por fora e podres por dentro. Porque eles faziam oferendas, oravam o dia todo, mas depois, quando iam lá para o trabalho deles particular de julgamento, tomavam o dinheiro das viúvas, dos órfãos, condenavam as pessoas à morte, como condenou Jesus. Porque quando se fala na condenação de Jesus, culpa logo o Pilatos, culpa Herodes. Não, o culpado foram os sacerdotes. Os sacerdotes foram que crucificaram Jesus. Jesus foi crucificado pelos judeus. O que o Pilatos foi lavar as mãos, é o que ele faz ali, não é comigo, não sei de nada. Um covarde, com certeza um covarde. Um omisso. Mas a culpa maior foi dos próprios judeus. Então nós precisamos entender o seguinte, que não é a nossa aparência externa, é o nosso coração. Uma das companheiras que foi me visitar ontem lá no Lago do Machado, uma senhora muito chique, com 70 anos, muito bem arrumada. A gente nota que uma pessoa mesmo mora na Avenida Copacabana. Senhor Djalma, eu estou até com vergonha de vir aqui, porque eu ouço o programa do senhor, mas eu não sou espírita. Eu sou católica. Mas adoro tudo que o senhor fala, adoro o programa. Eu queria conhecer o senhor, mas eu sou católico. O que é que eu faço? Adivinha o que eu respondi? Continue católica. É por quê? Porque a religião da senhora é muito boa, todas as religiões são boas, religião nenhuma indica mal para as pessoas, todas elas indicam bem. Continue católico. Mas eu tenho uma santa no meu quarto, continue com essa, minha mãe também tinha, continue com a santa. A pessoa que adora a santa, na verdade está adorando a Deus. Aquilo ali é porque a pessoa se acostumou com aquilo e não tem condições ainda de retirar. Eu tenho, graças a Deus, você tem, eu tenho, mas você não pode catalogar todo mundo como se fosse você. Não é? Os índios têm aquele totem com aquelas carantonhas, aos poucos eles vão modificando, até chegar no estágio que nós estamos. Mas não podemos culpar, está adorando um pedaço de pau. Não é assim não, as coisas não funcionam assim não. Precisamos respeitar. Eu, em parte, eu sou meio ecumênico. Aceito todas as religiões, né? Inclusive o candomblé, a umbanda. Tive uma experiência numa casa de umbanda, onde eu fiz várias palestras, que eu gosto de contar, porque serve para dar o tom da verdade. Era uma casa de umbanda, tinha duas partes. A primeira parte era uma teórica, em que eu fui chamado para falar sobre o Fonte Viva. A segunda parte era prática. Se apresentar Maria Padilha, Maria Bulão, conheço todos esses personagens. Exu Caveira, Seu Pilintra, todo mundo. Mas eu só ficava na primeira parte, lia o Fonte Viva, comentava e ia embora. Mas um dia o Babalorixá me chamou e disse: Djalma, as entidades que se manifestam depois que o senhor vai embora estão reclamando que o senhor não fica, estão gostando do que o senhor fala e quer que o senhor fica. Para ver os trabalhos dela, que elas também trabalham, quer mostrar para o senhor que elas gostam de serviço. Eu digo, se é para o bem, já deu de Dom Pedro. Se é para o bem geral, diga tudo aí que eu fico. E fiquei. Terminei, fiquei no cantinho quietinho, mas tinha gente que não era brincadeira. E aí, ali invasou, na Rua Acará. Começou a segunda parte, bebida, Maria Padilha, que era saia vermelha, enche o bucho, o chucaveiro numa perna só, estou prestando atenção em nada. Estou ali com o meu Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o nome. Com certeza. Aí, quando terminou
naquele negócio, daquele ritual, começaram as consultas, era consulta direta, né? Olha, quanto mais pomposo é o nome do espírito, maior é a fila. Se o espírito diz eu sou Antônio José, não fica ninguém ali. Mas eu sou o arranca-toco da encruzilhada que traz a sua mulher de volta, faz você ganhar na loteria, aí a fila é interminável. Eu esperei terminar tudo aquilo, levou umas 2 horas. Quando terminou, ficaram só as entidades e o abrochar. Foram lá, ajoelharam no abrochar. Aí veio a Maria Padilha pro meu lado. Ixi, moço muito bonito. Eu digo, nem tanto, não. Menos. Aí ela disse, mas esse moço, eu gostei desse moço, fala a palavra bonita, fala de Jesus. Jesus é muito bom, né? Eu aproveitei para encher a bola do bom. Não, Jesus é maravilhoso. Aí falei de Jesus para ela e disse, meu senhor, o senhor é tão bom. O senhor veio aqui, falou coisa bonita, o senhor não pediu nada, mas pede tanta coisa ruim, veio para vocês saberem quem é o espírito de porco. Pedem tanta coisa ruim, pede para a mulher largar o marido, pede para a loteria, pede para isso, eu fiz com medo de matar. E aí eu pensei, meu Deus, quem é o espírito de porco? É a entidade ou é o companheiro que entra na fila, que tem o ginásio, o científico, pode ter até faculdade, entra na fila para pedir coisa ruim, pelo amor de Deus. Então não é a entidade não, são os humanos. Entendeu? A mesma coisa o problema dos espíritos. Os evangélicos culpam os espíritos, chamam de demônio que está fazendo. O espírito não faz nada. Vocês já leram no jornal alguma notícia, por exemplo, o banco do Itaú foi assaltado pelo espírito tal e tal. Já viu? Tá? 2 moças foram estupradas por os espíritos tal. Já ouviram isso? Não. O espírito fulano bateu no carro do espírito Beltrano já. Agora na Mensalão, nem Petrolão, é o espiritão. São vários espíritos roubando. Já viu isso? Não. Então, meus amigos, uma verdade para vocês. O mundo espiritual está sob controle. Agora nós estamos totalmente descontrolados. Os encarnados estão sem controle, meu Deus do céu. Então existe um controle rígido na espiritualidade. Até a chamada obsessão não é obsessão, eu descobri isso por mim mesmo. A obsessão é, na realidade, uma simbiose espiritual. Sabe o que é isso? Uma associação. Uma parceria, meu irmão. O espírito obsessor, o espírito inferior, só se aproxima de você se você permitir. São as suas inferioridades, são os seus erros, são os seus ilícitos, são as suas infrações que trazem ele até você. Você está guarida para ele, você abre a aura humana sua, que é uma energia ao nosso redor, que eu chamo de sala de visitas, você convida esses companheiros para vir até a sua sala de visitas. Tomar café, almoçar, dormir, entendeu? É interessante observar isso. Se você estiver na linha, andando na linha, espírito nenhum não tem condições de aproximar de você. Então eu fico muito, já no final do nosso trabalho, com a frase de Paulo, quando ele diz nas suas cartas, aquele que segue Jesus de perto, nova criatura é. Precisamos seguir Jesus de perto para que nós possamos nos tornar novas criaturas. Mas não é uma criatura cheia de mordomia, de desejos, não. É uma criatura de cumprimento do dever. Porque os obstáculos, as dificuldades, as dores, os sofrimentos, vamos encontrar. Estamos num mundo de provas e expiações, não podemos achar que vamos viver aqui no mar de rosas. Seu pneu vai furar, seu carro vai quebrar, a sua torneira vai vazar, você vai ter alguma coisa que vai te importunar. E eu li um caso de uma senhora que o marido dela morreu e ela vivia fazendo petições a ele. Torneira vazou, se meu marido estivesse aqui, essa torneira não estava vazando. Dizem, isso é uma brincadeira. Que ela ouviu uma voz, não é melhor chamar um bombeiro? Ela ouviu uma voz que dizia, não é melhor. Mas é verdade, a pessoa morre, as pessoas ficam aqui reclamando de tudo. Como se... O espírito não tem esse poder. Eu vou dizer uma frase que está no livro, mas eu vou adiantar para vocês, para quem não comprar. A morte não transforma as pessoas nem em santa, nem em sábio. Vamos por um lado da vida, exatamente como estamos aqui. Seria ótimo se depois da morte nós nos tornássemos sábios ou santos de uma hora para outra. Não há novidade nenhuma. E fiz uma palestra no Humildade e Amor certa vez, quando terminou a senhora me abordou e disse, Djalma, eu estou com medo do que eu vou encontrar depois que eu morrer. E eu disse para ela, só para você ficar com medo do que a senhora vai levar. Ela disse, por quê?
Porque Deus não seria somente justo, sábio, se preparasse armadilhas para nós do outro lado da vida. E aí diz, como funciona? Nós levamos essas armadilhas, levamos. O alcoólatra levou álcool, a armadilha do alcoólatra é o álcool. Do drogado é droga, do sexólogo é o sexo. Do jogador é o baralho. Essas são as armadilhas físicas. Mas existem armadilhas mentais que nós levamos, não damos conta porque são mentais, são invisíveis. O ódio, o rancor, o ressentimento, a raiva, a mentira, a maldade, a crueldade, a perversidade, o ciúme, a maledicência, o autoritarismo, a prepotência. Se levarmos qualquer um desses corrosivos para o outro lado da vida, são armadilhas terríveis que não estão lá, nós levamos daqui. E aí somos infelizes. E aí vamos vagar por aquelas zonas sombrias, trevosas, né? Seremos mendigos da alma do outro lado da vida, sem condições, né, de continuar lutando, continuar trabalhando para um lugar ao sol. Mas já no final, eu aos 79 anos sinto que a minha batata está assando, eu estou indo, como diz o outro, está chegando a minha hora. Mas muitos de vocês aqui vão antes de mim, com certeza. Essa não é uma notícia boa. Calma, eu tenho uma notícia boa, Mas muitos de vocês também estarão me aguardando do outro lado da vida. Esse encontro não termina aqui, principalmente o meu com o meu amigo Cosmo, já nos encontramos várias vezes lá no Francisco de Paulo, é um amigo de longa data, porque eu tenho um apreço muito grande, um carinho muito grande. Então nós vamos nos encontrar, aquele encontro lá da vida que passa no nosso lar é uma realidade. A minha mãe está me aguardando muito, ela aparece para mim em sonho, não sou médico, só em sonho, e ela está me aguardando. O meu pai também. Então encontramos a nossa parentela familiar, encontramos os nossos amores, os nossos amigos. E nesse programa Pelo de Paz são milhares de pessoas que estão me acompanhando. Eu até brinco, mas é verdade. Tem uma música baiana que diz, atrás do trio elétrico, né? Só não vai quem já morreu, né? Atrás do Djalma Santos, vai até quem já morreu. O que tem de espírito atrás de mim é brincadeira. Hoje tem uma turma grande aqui. Então, no dia da minha morte, quando eu fechar os meus olhos materiais aqui, eu vou abrir os meus olhos espirituais do outro lado da vida. E vou deparar com a grande multidão. Isso aí não é falta de humildade, não é a realidade. Eu construí isso, estou construindo isso. Estive no Lago do Machado, mais de 300 pessoas, lá em Calçadão do Campo Grande. Estive na Cruzada dos Militares, no INCA, no Fórum do Rio, com os desembargadores, juízes, né? Hoje aqui na Embratel. Então eu vou encontrar uma multidão me aguardando, que ouve o programa lá, do outro lado da vida. Eu começo a abrir os meus olhos espirituais, meus ouvidos também começam a perceber vozes, e eu ouço a primeira voz, o Djalma chegou. Alguém diz lá no meio. O outro, Jesus sempre. O outro diz assim, é ele, sim, a voz é dele, é ele, sim, é ele, já me informei, é ele. O outro diz, é aquele maluco da madrugada, que também passa de meia-noite a uma, né? E aí começam a falar os meus bordões. Não se atravessa o mesmo rio duas vezes. Não me venha com churumelas, algumas coisas que eu brinco no programa. As receitas, não, aquela receitinha de vagem com quiabo. Então, falam uma coisa, falam, e eu estou abrindo aquilo ali, à medida que eu vou olhando aquela multidão ali me aguardando, o meu rosto já está banhado de lágrimas, porque é muita felicidade você encontrar essas pessoas, o carinho dessas pessoas, eu estaria com o meu rosto banhado de lágrimas. E à medida que eu termino de abrir os olhos, o pessoal vai fazendo silêncio. Quando todo mundo fazer silêncio, eu vou encher o peteado. Vou erguer a minha voz e vou dizer, e aí galera, cheguei. Esse cara sou eu.